No último painel do terceiro seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, foi debatida a representatividade de gênero no Poder Judiciário. As participantes do painel apresentaram pesquisas e estudos relacionados ao tema e ressaltaram a necessidade das mulheres de lutarem pelo seu espaço. Veja na reportagem. O preconceito mais sutil vem das próprias mulheres. A afirmação é da secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, Simone Lemos Fernandes, que compartilhou na terceira edição do seminário Mulheres no Sistema Judicial, Trajetórias e Desafios, a própria experiência quando ingressou na magistratura. Mas quando eu entrei na magistratura eram 50 homens e 4 mulheres. Aliás, 50 total, 46 homens e 4 mulheres. E eu recebi do cerimonial, no curso de formação, um livro de etiquetas. Abri a página, era um livro que me ensinava a colocar a mesa do chá das 5, né, como receber uma pessoa para um jantar na minha casa. Aquilo me agrediu profundamente e a vergonha de eu perguntar para os meus colegas se eles tinham recebido o manual de etiqueta. Adianta vocês, para encerrar, que eu tenho um trabalho para apresentar, que ninguém recebeu o livro de etiqueta, só 2 mulheres do meu concurso. Até hoje eu me pergunto por quê. A magistrada, ao apresentar várias estatísticas, destacou um balanço sobre a presença feminina nos 5 tribunais regionais federais. A presença mais forte de magistradas é no Tribunal Regional Federal da 2ª região, tem praticamente 40% de magistradas, seguido depois do TRF da 3ª, da 4ª, da 1ª e da 5ª. Esse foi o estudo que eu consegui fazer com os dados que a gente tem no Justiça em Números. Mas o que a gente vê analisando e fechando aqui, concluindo, é que à medida que se vai subindo na carreira, a gente tem uma diminuição, sim, da participação feminina na magistratura. Então, de uma participação de 37% geral das juízas federais substitutas na magistratura, a gente chega no quadro geral a 21% de participação das mulheres na 2ª instância. A segunda parte do seminário foi o momento de analisar as desigualdades a partir de uma pesquisa de inserção. Então, nesse momento em que, vamos considerar 2009 e 2010, em que as mulheres elas passaram a ser maioria nos cursos de direito, a gente tem uma expectativa que foi forjada de que era uma questão de tempo para que elas também estivessem nas cúpulas dessas carreiras, principalmente das carreiras mais prestigiadas da Justiça, entre as quais está a magistratura. Então, a gente tem esses dados de 2012, publicados nessa reportagem do Conjur, que mostravam 2 mulheres no STF, 5 mulheres no STJ, 5 no TST e 1 no STM. Quando a gente avança, então esses dados são de março de 2012. Quando a gente avança para 2017, então a gente anda 5 anos no tempo, a gente vê que os dados nas cúpulas não tiveram grande alteração. Então, a gente continua com 2 mulheres no STF, 6 no STJ, aumentou 1 no STJ, 6 no TST, também tem mais 1, no TSE haviam 2 mulheres e no STM, como já foi falado aqui, continua-se com 1 mulher. A professora também fez uma avaliação sobre o aspecto da raça. Eu destaco a interseção entre gênero, raça e posição na carreira. Se a gente observar a posição na carreira de acordo com essas características, a gente vai observar que não há uma grande diferença entre homens e mulheres negros na cúpula, né? Se a gente pensar como na posição de desembargadores. A maior diferença, ela se dá no ingresso. A maior barreira e a percepção maior para a diferença de gênero, raça, vai se dar no ingresso, onde a gente tem cerca de 26% dos juízes substitutos negros, comparado a apenas 18% das mulheres substitutas negras. Representante da Associação dos Magistrados do Brasil, Márcia Holanda falou da necessidade das mulheres irem atrás de suas líderes. Eu acho que uma das soluções que a gente pode encontrar é justamente
identificar os líderes, né? Aquelas mulheres que podem nos liderar, que têm esse viés político mais forte do que a maioria de nós, e a partir delas, aí sim, a gente começar a criar mais espaço dentro da administração dos tribunais. Márcia Holanda citou ainda o levantamento que retrata a discriminação no ambiente de trabalho. Cerca de 17% responderam que sim, que já sofreram discriminação dentro do ambiente de trabalho. E a discriminação em razão do gênero também foi perguntada e dos respondentes, 28% afirmaram que essa discriminação foi feita por outros colegas e 29% por advogados. A representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho aproveitou a oportunidade para relembrar o resultado de uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, fundamentada em 3 perguntas. Entre elas, a sua vida pessoal foi afetada pela vida profissional? As respostas vieram com outra pergunta. O que é a vida pessoal? O que é que denotou essa resposta? É que, na verdade, há uma completa confusão entre a vida pessoal e profissional da magistrada. A Ana Matra Mulheres é uma iniciativa recente, com ações positivas, que já revelam bons resultados. Os desafios que nós temos são imensos, muitos já foram tratados aqui. Mas o que eu achei nos últimos tempos, pelo que a gente tem observado e conversado, principalmente a questão da conscientização ampla e restrita, não é só dos outros, mas de nós mesmas. Criação do grupo de estudos nos tribunais, realização desses eventos, que são importantíssimos, para a discussão do tema, parceria com outras entidades, né, para a conscientização e adoção de políticas públicas, que eu diria que têm que ser externas ao judiciário e internas também, como, por exemplo, com a OAB. Então, se nós temos muitos advogados atacando juízas, ainda temos, isso tem que ser uma coisa institucionalizada para conscientização e divulgação. E muito importante, o acolhimento e solidariedade em relação às mulheres que ainda não despertaram para o problema, porque foram criadas naquela cultura machista, e o primeiro passo para se mudar isso é perceber, porque senão, não é, elas vão continuar reproduzindo a mesma cultura na qual foram criadas e disseminando as mesmas violências, sem perceberem que isso está acontecendo.